Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao Espaço Online desta segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre disfunção erétil. 9 em cada 10 homens com impotência sexual são sedentários, você sabia? Vamos falar sobre isso. Hoje convidamos o Dr. Marcos Lucon, urologista do Centro de Referência de Saúde do Homem, da Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigada pela presença. Ótima tarde. Obrigado pela oportunidade. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela Jovem Pan Online. Você pode participar do programa também pelas redes sociais. No Facebook, a nossa página é Jovem Pan Online. Pelo Twitter, @portal Jovem Pan. Ou você pode mandar uma mensagem por e-mail, espaço@jovempan.com.br. Em primeiro lugar, doutor, o que é a disfunção erétil? O que caracteriza esse problema? Bom, a disfunção erétil, ela é vulgarmente conhecida como impotência. Esse termo tem sido abandonado porque ele é um termo que causa um pouco de estigma e porque ele não reflete realmente o que é essa condição. Então, se a gente for definir em termos de saúde, disfunção erétil é a incapacidade de alcançar ou manter a ereção suficiente para uma relação. Então, como eu disse, pode ser total, em que não há relação alguma, ou ela pode ser parcial, em que se consegue apenas iniciar o ato sexual, mas não consegue se completar. Então, por isso fica disfunção. Fica disfunção erétil, essa incapacidade total ou parcial de conseguir terminar a relação. Claro que envolve o casal, porque a relação geralmente está envolvendo mais que uma pessoa, então a gente tem que avaliar sempre as duas pessoas. Exatamente. Quer dizer, numa consulta é importante, eu ia perguntar justamente isso, o papel do companheiro ou da companheira nesse problema. Quando a gente vai avaliar um homem com disfunção erétil, e lembrar que isso acontece nas mulheres, mas o homem vai ao urologista, né? A gente foca sempre nas condições de saúde do homem, mas se a gente não tiver informações de como está o relacionamento, como que o homem se relaciona com a parceira ou com o parceiro, enfim, a gente não consegue ter uma avaliação completa da disfunção. Então, existem causas orgânicas da disfunção, que são da pessoa propriamente dita, mas a função erétil ela não é só orgânica, né? Ela é psicológica ou psicogênica, melhor dizendo, e ela também é, de certa forma, sexual. Então, o perfil de atividade sexual do homem passa por essas três questões. Ele tem que estar bem de saúde fisicamente, ele tem que estar bem de saúde da própria cabeça, e o meio dele, claro, que influencia. Tem lugares que você tem monogamia, tem lugares que você tem poligamia, para ser bem simples. Uhum. Tem homens que se sentem culpados, tem homens que não se sentem culpados. Nesses três aspectos de avaliação, claro que a parceira tem que ser considerada também. Algumas pessoas brincam e dizem o seguinte, o principal órgão sexual é o cérebro. O senhor concorda com isso, em parte? Eu concordo. Faz sentido? Faz todo sentido. Como que funciona a ereção no homem? Então, para o homem ficar excitado, né, são alguns aspectos que a gente leva em consideração para o mecanismo se iniciar fisicamente dizendo. Então, você pode ter desde da parte de imaginação, em que o homem tem lá suas fantasias ou que ele imagina alguma coisa. Existem também o estímulo sexual que acontece visualmente, que isso no homem é mais forte que na mulher. Existe o estímulo sexual que acontece no contato, muito fácil de entender. Existe o estímulo sexual que ocorre até com odor, dependendo de um odor, de um perfume, para ser simplista. Então, o estímulo sexual no homem, ele acontece de várias formas. E se a gente for olhar de uma forma geral que eu disse, propriamente, o mais peniano no começo foi o contato. Uhum. Né? A imaginação está aqui, o odor está aqui, o visual está aqui, a gente ainda não chegou lá. É claro que a resposta é muito focada no homem, né? A resposta é peniana, vamos dizer assim, mas não só peniana. Mas, de qualquer forma, se a cabeça não estiver boa, ele pode ter problema. Isso é uma coisa típica do homem jovem, que às vezes tem disfunção e não tem nada fisicamente. A gente tem uma animação aí para mostrar para o internauta da Jovem Pan Online como é que se dá todo o processo e onde é que estaria o problema. Vamos colocar? Aí o doutor vai explicando para a gente, por favor. O que se vê aí, então a gente vai focar aí no pênis, né? A gente está vendo bem a imagem. E o que acontece então? Ele está no estado flácido, está no estado relaxado, ali em cima a bexiga, os nervos, a artéria que leva os vasos para o pênis e o testículo embaixo. Quando você tem a disfunção, como eu disse, ela pode ocorrer no homem jovem, ela é diferente da causa do homem mais velho, ela é mais incidente no mais velho, não só pela idade, mas por outros fatores de risco. E ela também pode ter, como a gente disse aí, vários graus, pode ser transitória.
Mas durante a ereção, o que acontece? Tem estímulo de nervos, o estímulo sensorial que alcança o pênis, ele provoca uma resposta na vasculatura do pênis, que é a irrigação de sangue que chega no pênis. A gente vê um corte aí, ó, o corpo cavernoso se enche. O corpo cavernoso é uma esponja que está cheia de sangue que provoca a ereção. Então, com isso, o pênis vai alcançar o estado erétil, né? Ele aumenta em tamanho, aumenta em consistência. Essa resposta também é no testículo, ele aumenta até 50% o fluxo de sangue, inclusive no tamanho dos testículos. E depois da relação, ele volta a alcançar o estado flácido. É assim que deveria funcionar. E durante a animação, o senhor falou que varia muito do perfil e a disfunção também está ligada à idade e, com a idade, outros problemas. Vamos explicar exatamente isso para o internauta da Jovem Pan Online. Bom, quando a gente vai avaliar um paciente jovem, claro que ele tem chance de ter disfunção, né? Como eu disse, parcial, total, isso varia, conforme a gente falou, com a idade. No paciente até 40 anos, ou por volta dos 40 anos, a gente tem uma taxa pequena de 20% de algum grau de disfunção. Pequena, até 20% de algum grau de disfunção moderada e uma pequena taxa de disfunção importante. Quando você vai envelhecendo aos 60, 70 anos, o que muda? Você tem grau de disfunção pequena, mas a disfunção moderada é quase 3 vezes aquela de quando você é mais jovem, e a disfunção completa ou total também é muito maior, até 3 vezes do que o paciente jovem. Por que isso muda, que é o que a gente está falando? No jovem, geralmente a condição física é boa. Então ele tem as artérias boas, ele é magro ou não é muito obeso, ele tem uma reserva de saúde muito boa porque ele é jovem, então ele consegue ter a parte orgânica da ereção muito bem, e quando ele apresenta uma disfunção, a grande maioria das vezes é por uma causa que está aqui. E o que é isso? Pode ser estresse do trabalho, por exemplo, ou estresse de um relacionamento, uma separação, pode ser uma ansiedade por conta para pagar, ou outros problemas diferentes, até de sexualidade, de forma que nesse grupo jovem, a grande maioria dos casos, quando existe de disfunção, é por essas causas. E é claro que a gente conversa com o paciente, vai tendo a dica através da consulta, mas existe uma coisa muito simples para a gente saber e que ajuda a gente se o paciente tem uma causa orgânica ou não. Mesmo por mais velho, isso vale. Quando o homem está dormindo, você tem vários estágios do sono. E tem um estágio do sono que se chama sono REM, R-E-M, que é Rapid Eye Movement. Esse é um sono profundo e que o homem e a mulher têm. O que acontece? O olho fica mexendo, do nome REM, coração está acelerado, respiração está acelerada, que é um estágio normal do sono. E no homem, tipicamente, tem ereção. Independente da atividade dele, se ele fez sexo, se ele é padre, se ele é empresário, se ele fuma, se ele bebe ou se ele é gordo. Isso faz parte do sono normal. Os homens que têm disfunção erétil no consultório, mas tem a ereção matutina do homem, às vezes acontece, ou durante o sono plena, provavelmente a causa está aqui dentro e não é orgânica. Entendi. Porque o sistema funciona de dia e de noite, né? Uhum. E se à noite ele funciona bem enquanto você dorme, enquanto você não tem, os problemas seus não estão ali, então você dá para ter uma boa dica se o problema está mais para o lado orgânico ou se o problema está mais para o lado psicogênico. No caso do homem mais velho, teoricamente, problemas de saúde mesmo acarretariam a disfunção erétil e a impotência sexual. Por exemplo, doenças crônicas, uma hipertensão, Perfeito. Diabetes, é por aí? No homem mais velho, o que acontece? Veja, o declínio da função sexual ele acontece com a idade um pouco. Então, como a gente foi vendo aí, não só o processo de envelhecimento acontece, mas acontece bastante os fatores de risco que levam até a disfunção erétil. E é muito fácil de guardar os fatores de risco. Não precisa você fazer nenhum estudo, não precisa ser urologista. Basta saber o que causa infarto, que a gente vê na televisão. Eu vou explicar por quê, né? Então, vamos começar bem uma pincelada. Obesidade, tabagismo, sedentarismo, colesterol alto e bebida também são fatores que a gente sabe que são mais infartogênicos, eles levam a mais disfunção. Nós estamos conversando hoje aqui no Espaço Online com o Dr. Marcos Lucon, urologista do Centro de Referência da Saúde do Homem da Secretaria de Estado da Saúde. Daqui a pouco tem mais um bloco para você. Até já.